Lucas 15, 18. Está escrito assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Até aqui somente. Se assente, dando glória a Deus. Aleluia. Eu disse dando glória a Deus. Adore o Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para o texto que nós lemos nesta noite. Esse texto nos traz a história que muitos de nós já conhecemos, a parábola do filho pródigo. Eu quero nesta noite chamar a sua atenção a ouvir o que Deus tem para nós acerca desta parábola, a saber, esse pródigo que vai embora, que pede a sua parte da herança ao seu pai e decide sair da casa do pai. Ele vai em caminho a uma jornada de perdas. Ele começa agora, ao sair da casa do seu pai, uma jornada de derrota, uma jornada de perdas e perdas expressivas. Nós podemos observar que este pródigo, ele perdeu muitas coisas. Dentre as coisas que o pródigo perde, a herança, que logo se dissipa, que logo se acaba, porque ele gasta dissolutamente. É o que diz a Bíblia. Ele sai ao mundo gastando a sua herança dissolutamente. Ele gasta sem ver os valores. Ele gasta sem se preocupar com o final da herança. Eu chamo a sua atenção. Ele gasta sem se preocupar que um dia aquela herança poderia se acabar. Este pródigo, ele começa a perder a herança. E junto com a herança perdida, vem agora a escassez, a fome. Vem agora as dificuldades. Sem herança, sem recursos, este pródigo agora se vê na situação de trabalhar, de cuidar de porcos. A situação se agrava um pouco mais. Ele não tem o que comer. E agora então este pródigo deseja alimentar-se das comidas que eram servidas aos porcos. A situação se agrava, se aperta. Esse pródigo se vê numa situação a qual ele jamais viveu estando na casa do seu pai. Esse pródigo agora começa a viver uma vida de desgraça, uma vida de miséria, uma vida de podridão, ao qual jamais ele imaginou viver ou viveu na presença ou na casa de seu pai. Senhoras e senhores, estar na casa do pai é viver com o pai, é estar na presença do pai, é estar debaixo da tutela do pai, é estar debaixo dos cuidados do pai. Quando o filho está na presença do pai, é notório que este filho cresce, detendo sobre ele as características do seu pai. É notório que este filho, ele cresce
cada vez mais parecido com o Pai na sua fala, no seu caminhar, no seu vestir, no seu andar, no seu agir. Quanto mais perto do Pai, mais parecido com o Pai. E eu não digo em aparência, mas eu digo em ações e atitudes, em viver o melhor que o Pai pode oferecer ao Filho. Senhoras e senhores, assim também esta parábola se arremete a nós. Quanto mais perto de Deus estivermos, quanto mais perto de Deus andarmos, quanto mais perto de Deus caminharmos, mais parecido com Ele seremos. Mas a passo de que nós começarmos a nos distanciarmos, a nos afastarmos da casa do Pai, da presença do Pai, vamos perdendo a referência, vamos deixando de ser parecido com o Pai, vamos perdendo as características do Pai, e vamos cada vez mais vivendo o opróbrio, a vergonha, e vivemos sem a proteção do Pai. Nos tornamos agora um alvo, uma presa fácil ao inimigo, e começamos a viver então tristezas, desilusões, decepções, porque estamos fragilizados, longe da presença do Pai. Mas é bem certo que este pródigo, diante de tanta pressão, ele toma uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Eu vou me levantar e vou tratar com o meu Pai. Esta expressão, irei ter com o meu Pai, nos arremete a uma expressão de renúncia, uma expressão de arrependimento, uma expressão de lhe dar satisfações, uma expressão de diálogo, uma expressão de quem agora tem algo para tratar com o Pai. Então ele declara: me levantarei e irei ter com meu Pai. Eu vou tratar com meu Pai agora. Eu vou lá falar com Ele. Eu vou tratar com Ele. E o pródigo então coloca algo em seu coração. Porque além de um pai bondoso, generoso e compassivo, ele era um ótimo senhor, ele era um ótimo patrão, porque estando naquelas condições, ele lembra: os servos do meu pai estão em melhor condições do que eu. Eu vou falar com o meu pai para que ele me aceite como um dos seus servos. Senhoras e senhores, o pródigo na jornada perdeu muito mais do que a herança. Eu quero chamar a sua atenção. O pródigo perdeu muito mais do que valores financeiros. O pródigo perdeu muito mais do que o conforto da casa do seu pai. As perdas do pródigo foram muito mais profundas, muito mais intrínsecas do que apenas o alimento, o cuidado.
Quando nos afastamos da presença do Senhor, o pecado, a ausência da casa do Pai, nos tira de nós valores que o dinheiro não pode comprar. Quando nos ausentamos da casa do Pai, em meio à jornada de pecado, de autossuficiência que achamos que estamos, perdemos valores que os nossos amigos não podem trazer, que as nossas influências, ainda mais que você conheça pessoas, eles jamais poderão te dar o que o Pai lhe dava. Não há valores, finanças que possa lhe proporcionar o que a casa do Pai proporciona. Eu quero falar com a igreja nesta noite sobre 4 elementos que o pródigo perdeu. O primeiro deles é a túnica ou as suas vestes. Quando o pródigo volta para casa, o pai instantaneamente dá ordem: tragam novas vestes. O pródigo perdeu as vestes, ou a destruiu. As vestes, senhoras e senhores, era o que diferenciava os servos dos filhos. As vestes era o que diferenciava se era um servo da casa ou se era um filho da casa. Os servos usavam roupas de servo, o filho usava roupa de filho. A jornada longe da casa do Pai, o pródigo perdeu as suas vestes, a sua túnica, a túnica que o diferenciava, as vestes que lhe mostrava que ele não era servo, mas que ele era filho. E por onde ele passasse, as pessoas olhariam e diriam: ele é filho do Senhor. Ele é filho do Senhor. Ser filho dá prerrogativas que o servo não tem. Ser filho nos dá prerrogativas que o servo jamais vai ter dentro de uma casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Já não vos chamamos mais de servos, mas de filhos. A segunda perda, o anel. O anel representa a autoridade. Logo que o pródigo retorna, além do pai mandar trazer as vestes, ele manda preparar e trazer o anel. O anel que demonstra autoridade. E a primeira coisa, uma das coisas que essa jornada em rumo ao pecado, em rumo ao mundo,
nos tira é a autoridade. Essa jornada em rumo ao mundo nos suja as nossas vestes, faz com que começamos a viver pior do que os servos, com as vestes rotas, sem autoridade, ao passo que nos distanciamos da casa do Pai, nessa jornada em rumo ao pecado e à impiedade. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Perdemos a autoridade, perdemos a autonomia de dizer não, de resistir, de ser resiliente, de dizer não ao pecado, de dizer não às coisas erradas. Perdemos o anel da autoridade, a marca que nos traz essa autoridade. A saber, os reis usavam o anel como sinal da autoridade. A igreja há de lembrar que José recebe do seu pai a túnica colorida, a túnica da preferência, a túnica que se diferenciava dos demais irmãos. Um tempo passa, José agora está assumindo o posto de governador do Egito. Ele recebe da mão de Faraó o anel que lhe dava autoridade. Oh Deus, aleluia. O anel que simboliza autoridade. A jornada para longe da casa do pai fez com que o filho perdesse a túnica e o anel. O terceiro elemento que o filho perde são as sandálias. Ele chega ou com outras vestes, ou com as vestes rotas, ou sem túnica. Ele volta sem o anel, e ele volta descalço. Normalmente quem andava descalço também eram os servos. Normalmente também quem usava as sandálias eram pessoas que iriam caminhar por longas jornadas. Caminhando por longas jornadas, essa pessoa não prejudicaria os seus pés. As sandálias lhe dariam sustentação, estabilidade, condições de caminhar longas jornadas, sem parar pelo caminho, sem machucar os seus pés, e permanecer firme na caminhada, na jornada a qual lhe era determinado. O pródigo retorna sem túnica, sem anel e sem sandália. O pai manda trazer a túnica, o anel e a sandália. Sandália que agora começa a dar de volta ao filho a condição de continuar caminhando sem machucar os seus pés. O quarto elemento, senhoras e senhores, não é um elemento usual. Não é uma túnica, não é um anel, e nem tampouco uma sandália. Mas é a comunhão, a celebração e a alegria de estar na casa do Pai. Aleluia. Porque o Pai, depois de trazer de volta a túnica, o anel e a sandália,
manda fazer uma festa, um banquete, aleluia, para celebrar a volta do filho que estava morto e reviveu. Aleluia. Quem pode adorar a Deus nesta noite? Oh, glória a Jesus. Quem sabe, senhoras e senhores, nesta noite nós estamos aqui reunidos. Quem sabe esta jornada, se você olhar para você, quem sabe você perdeu a túnica no meio do caminho. Quem sabe esta jornada distante da presença de Deus. Mas pastor, estou presente em todos os cultos. Não adianta estar presente nos cultos e estar caminhando em jornada ao mundo, à impiedade, ao erro, ao pecado. Meu Deus, o Senhor está falando conosco. Quem sabe nesta jornada você deixou a túnica para trás. Você perdeu a túnica que lhe mostra, que demonstra que você não é servo, mas que você é filho e filha deste grande Senhor. Quem sabe nesta jornada você perdeu o anel da autoridade. Quem sabe você perdeu a sandália que te dá sustentabilidade e condições de caminhar. Ou perdeu a alegria de estar na presença de Deus. Não consegue se alegrar mais. Não consegue celebrar mais. A tristeza tomou conta da tua vida. Mas eu glorifico a Deus que nesta parábola o pródigo é aceito de volta. Eu glorifico a Deus que não importa como o pródigo voltou, o que importa é que ele voltou. Não importa como ele estava voltando, descalço, sem anel, sem túnica. O que importa nesta história é que o pródigo, ele se levantou e foi ter com seu pai e volta para a casa do pai. Oh, aleluia. Quantas vezes nós estamos como esse pródigo? Estamos com as nossas túnicas rasgadas, as nossas vestes rotas. Estamos sem o anel da autoridade. Estamos descalços nossos pés. Estamos fracos, apáticos e anêmicos, porque estamos caminhando em um rumo à distância da presença de Deus. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, mas essa é a palavra que Deus traz ao meu coração nesta noite. Estamos caminhando para longe de Deus. Estamos andando para longe dos propósitos de Deus. A igreja está perdendo a túnica. A igreja está perdendo o anel. A igreja está perdendo as suas sandálias. Quem pode adorar a Deus por um instante, meu Deus? Quem pode adorar a Deus por um instante? Quem pode adorar a Deus por um instante? Meu Deus, quem pode adorar a Deus por um instante? Eu te convido a adorar a Deus. Eu sei que é difícil. É difícil também porque eu também sou falho, eu também tropeço. Mas neste momento comece a adorar a Deus por um instante. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Aleluia. Nós não podemos perder as características do Filho. Nós não podemos deixar as características dos filhos. A igreja está perdendo a túnica no meio do caminho. Nós estamos perdendo o anel no meio desta jornada. Nós estamos perdendo as sandálias e perdendo a alegria, a celebração, a festa. Um culto como este, uma reunião como esta, oh Deus, era para que nós estejamos celebrando,
celebrando, porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, porque Ele nos amou, porque Ele nos salvou, porque Ele morreu na cruz e entregou por mim. Era para haver celebração. Mas as perdas são mais importantes. Nós ficamos prostrados, perdi isso, perdi aquilo, acabou. Deus está esperando a igreja voltar para casa de novo. Deus está esperando você voltar. Deus está esperando você. Volta hoje. Volta para a presença do Pai hoje. Ele quer te dar de volta a túnica, Ele quer te dar de volta o anel, Ele quer dar de volta as suas sandálias. Ele quer trazer de volta a alegria que você perdeu. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Ele não vai enviar um anjo para te buscar. Ele não vai enviar um profeta para dizer: assim diz o Senhor, volta. Ele não vai enviar uma figura para dizer para você: volta. Levantarei e irei ter com meu Pai. Estou sem túnica, estou sem anel, estou sem sandália. Esta jornada em rumo ao pecado me tirou tudo. Tirou a minha túnica, tirou meu anel, tirou as minhas sandálias. Eu não me pareço mais com o filho do meu Pai. Eu não me pareço mais como filho da casa do meu Pai. Aquele que celebra, aquele que é alegre. Não há alegria mais em mim, só a tristeza, só a solidão, só a morte. Meu Deus, mas eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais viver assim. Eu vou me levantar e eu vou ter com meu Pai. Eu vou me consertar, eu vou mudar de atitude. Comece a orar agora. Igreja, reage. Comece a falar com Deus. Deus marcou esse encontro para você hoje. Moça, Deus marcou esse encontro para você hoje. Moço, Deus marcou esse encontro para você hoje. Igreja, é noite de voltar, é noite de restituição, é noite de renovo, é noite de mudança na presença de Deus. Eu ouço o som de línguas estranhas. É sinal que tem túnica nova aí. Oh glória. Eu ouço glória a Deus e aleluia. É sinal que tem anel sendo colocado no dedo. É sinal que tem sandália sendo colocada nos pés. Oh aleluia. O Pai te aceita de volta. O Pai me aceita de volta. Vamos, reage, igreja. O Pai te aceita de volta. Ah, mas eu estou sem sandália. Ah, mas eu estou sem túnica. Eu estou sem anel, não tem problema. O que importa é que você voltou. É que você veio hoje. Eu sinto Ele aqui, eu sinto Ele aqui, eu sinto Ele aqui. Ah, pastor, mas vão apontar o dedo para mim porque eu estou sem a túnica. Vão apontar o dedo para mim porque eu estou sem a sandália. Não, 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 não. Não importa as suas vestes, importa que você voltou. Hoje é dia de voltar, volta, volta, volta. Hoje é dia de voltar. Aleluia. Vai
voltar a ter celebração, vai voltar a ter alegria, vai voltar para a presença do Pai. Aleluia. Você que não sentia a presença de Deus há muito tempo, começa a sentir agora aí. Começa a sentir a presença de Deus de novo. Começa a sentir a presença de Deus de novo. Jovens, irmãs, irmãos, Ele está querendo te devolver a túnica hoje. Ele está querendo te devolver a túnica hoje. Ele está querendo te devolver a sandália hoje. Ele quer devolver o anel hoje. Ele quer dar uma festa hoje. Ele quer dar uma festa hoje. Se coloque sobre os seus pés. Em comunhão, se coloque sobre os seus pés.